Bom dia, meu nome é Raíssa, eu sou mestranda do Laboratório de Virologia Molecular do Departamento de Genética da UFRJ e eu vou falar sobre o artigo Infecção materna por SARS-CoV-2 associada à resposta inflamatória sistêmica e derrame pericárdico no recém-nascido, um relato de caso. Então, o surgimento e a rápida disseminação do novo coronavírus, SARS-CoV-2, tornou-se um problema de saúde pública mundial. A pandemia foi declarada, então, em março de 2020, né, e sabe-se, então, que a transmissão do SARS-CoV-2 ocorre principalmente através de gotículas respiratórias, né, de pessoa para pessoa, embora rotas alternativas também tenham sido sugeridas. Então, gestantes e recém-nascidos são considerados grupos de maior atenção em situações de epidemia viral. Recentemente foi relatado um caso de transmissão transplacentária de SARS-CoV-2 com manifestações neurológicas em neonatos, então confirmando o potencial para via de transmissão vertical. O objetivo, então, desse trabalho foi reportar o caso de uma mulher de 27 anos, hospitalizada com 32 semanas de gestação, que apresentou, então, uma infecção por SARS-CoV-2. Então, uma mãe, né, 27 anos, foi a segunda gestação, sem comorbidade, realizou o pré-natal sem nenhum tipo de complicação, sorologia negativa para vários outros vírus. Então, ela apresentou sintomas semelhantes aos da gripe na 29ª semana de gestação, durante a pandemia de SARS-CoV, né, e recebeu tratamento sintomático. Então, na 32ª semana, o ecocardiograma fetal realizado de rotina no pré-natal revelou derrame pericárdico importante com dilatação da veia cava, o que demonstra então uma sobrecarga no sistema cardiovascular. Então a gente consegue ver aqui nessa figura A o ecocardiograma fetal, que foi repetido então após 6 dias, né, e observou o aumento do volume do derrame pericárdico, sugerindo então o risco de morte fetal por tamponamento cardíaco. A mãe, na verdade, apresentou sorologia negativa para vários outros agentes que poderiam causar esse derrame pericárdico fetal. Na figura D e F, a gente consegue ver então, por tomografia computadorizada, que mostrou um padrão inflamatório em vidro fosco, né, afetando menos de 25% do parênquima pulmonar, e essa criança permaneceu então sob vigilância clínica. Então, embora a radiografia do tórax não tenha mostrado expressão clínica, a gente consegue ver então 25% do parênquima pulmonar comprometido. Então, uma cesariana de emergência foi realizada na 33ª semana em uma sala de operação isolada. Então, a mãe usava uma máscara N95. O recém-nascido não teve contato com a mãe ao nascer. Então, era uma recém-nascida do sexo feminino. Apresentou apneia e bradicardia assim que nasceu. Necessitou, então, de uma reanimação neonatal. Os resultados dos exames de sangue foram coletados satisfatórios para os parâmetros bioquímicos, né? Foram considerados normais. Então, o suave nasal e orofaringe também foram coletados desse recém-nascido na primeira hora de vida. Os testes de PCR foram positivos e foi realizado o teste sorológico também do cordão umbilical, do sangue periférico do recém-nascido, e os resultados foram não reativo para IgM, né, e reativo para IgG, como esperado então no caso de infecção materna. Então, fragmentos de diferentes regiões placentárias foram negativos para SARS-CoV-2, né, enquanto os dados obtidos do córion de uma região ali da placenta foram inconclusivos, com amplificação de um único alvo no PCR. A análise histopatológica da placenta também revelou algumas alterações leves na circulação e algumas variações nas velocidades coriônicas e calcificação e hemorragia.
Então, no terceiro dia de vida, o recém-nascido evoluiu, né, com estabilidade, desconforto respiratório e apneia. Então, após a sedação, foi realizada uma intubação associada a suporte de ventilação mecânica invasiva e antibiótico-terapia. Então, o dreno pericárdico foi retirado após 24 horas, junto com a sedação, e um novo ecocardiograma mostrou então resolução do derrame pericárdico. Ela foi transferida para uma unidade neonatal do local de nascimento, né, ao quinto dia de vida, ainda em ventilação mecânica invasiva, e os esfregados nasais e orofaríngeos dessa vez e do sangue permaneceram positivos. Então, no quinto dia de vida, ela ainda estava positiva para SARS-CoV-2. Então, ao quinto dia, né, ela teve essa piora da infecção associada ao uso dos dispositivos invasivos, então do dreno pericárdico e da punção venosa e da intubação. Foi modificada a antibiótico-terapia e 2 dias depois, no sétimo dia, então ela já estava melhor, né? Então foi feita a extubação e logo depois ela foi evoluindo, né, no desmame respiratório. Já foi liberada então para ela poder fazer a sucção, né? Foi estimulada para o seio materno, foi liberada as medidas de higiene e no 13º e 14º dia ela apresentou o resultado de PCR negativo e recebeu alta no 22º dia de vida. Então, o RNA, né, do SARS-CoV-2 obtido da amostra de orofaringe do recém-nascido, que foi coletado 1 hora após o nascimento, foi sequenciado usando a plataforma Illumina e 88% desse genoma viral foi coberto. E a sequência foi alinhada, né, ao genoma de referência e classificada como linhagem B. A mutação encontrada foi identificada na região do gene S e essa análise filogenética revelou então que esse genoma sequenciado se enquadra em um dos clusters de transmissão brasileiros. A transmissão vertical de SARS-CoV-2 foi investigado em relatos de casos, né, em estudos de séries de casos, e a via de transmissão transplacentária foi recentemente confirmada. Os dados da literatura sobre as consequências clínicas da infecção por SARS-CoV-2 para o feto e para o recém-nascido ainda são limitados. Sintomas leves são geralmente observados, embora alguns casos de pneumonia, dificuldades respiratórias e até morte também tenham sido relatados. Então, recentemente, o único caso de dano neurológico após a infecção intrauterina por SARS-CoV-2 também foi descrito. Então, nesse estudo, a gente relata principalmente, né, o caso de transmissão vertical confirmado pela detecção do RNA na cavidade nasal do recém-nascido, né, na orofaringe no sangue, logo após o nascimento. Então, ao contrário de outros estudos, os sintomas desse recém-nascido foram críticos, com resposta inflamatória grave, né, evidenciado então pela presença do derrame pericárdico. Então, o vírus não foi detectado no líquido pericárdico, sugerindo então que o dano do tecido tenha sido realmente resultado da resposta inflamatória. A gente viu então o envolvimento do pulmão, né, pela tomografia, que mostrou alguns sinais de aspecto em vidro fosco e também evidenciando que a mãe apresentou sorologia positiva e os sinais de resposta inflamatória. Então, uma análise filogenética, né, mostrou que essa sequência do genoma obtida se enquadra em um dos clusters de transmissão brasileiro. A mutação detectada na proteína S é observada em sequências de países europeus e do Brasil. Então, aqui a gente relata o primeiro caso de pericardite neonatal e respostas inflamatórias sistêmicas após a infecção materna com SARS-CoV-2. E a falta de variações significativas, né, no genoma de SARS-CoV-2 sugere, então, que essas complicações clínicas são provavelmente atribuídas a fatores relacionados ao hospedeiro e não ao vírus. Obrigada pela atenção.